Oi pessoal, aqui estamos novamente falando sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos dar continuidade ao assunto passado, tá bom? Nós tratamos as partes de equação do espaço e da velocidade para o movimento uniformemente variado. E agora nós vamos falar mais especificamente sobre algumas aplicações, em especial o uso de queda livre, que queda livre nada mais é do que um movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Desprezando a resistência do ar. Nós vamos ver ainda sobre o atrito ainda, tá bom? Então, nessa aula eu me preocupei em colocar apenas resolução de questões. Eu vou estar colocando material complementar para vocês, porque tem muito material interessante na internet sobre esse assunto. Então, preferi trabalhar diretamente com questões, que é onde surge a maioria das dúvidas. Então, lembre-se de assistir essas aulas teóricas e também dar uma olhadinha no livro didático, para você ver alguns exemplos e alguns conceitos importantes. Então, vamos lá. Bem, a primeira questão fala o seguinte: na formação escolar, é comum tratarmos de problemas ideais. Que problemas são esses ideais? São aqueles que você despreza todos os atritos. Seria um modelo que não existe, mas a gente utiliza porque é o modelo mais simples de se trabalhar, tá bom? Como lançamentos verticais. Nós estamos falando agora de lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? Quando você pega o objeto e joga ele para cima, na vertical, óbvio, né? De objetos nos quais se despreza a resistência do ar. Então, todas as nossas questões, nós falamos não falamos, né, sobre a resistência do ar, e aí ela não trata diretamente a realidade. Mas podemos também abordar esse problema deste sem esta simplificação. Então, nós vamos agora trabalhar com a realidade, com algo mais próximo da realidade. Então, um objeto é lançado verticalmente para cima, então essa aqui é uma informação importante, a partir do solo, com velocidade 20 metros por segundo. Então, bem aqui, pessoal, você já observa, vou colocar aqui de vermelho, não. Nós temos aqui uma informação importante. Essa aqui é a nossa velocidade inicial. Na subida, esse objeto sofre uma perda. Então, quando o objeto é jogado para cima, ele vai sofrer uma perda de 15% de sua energia mecânica. E, professor, nós não trabalhamos ainda o conceito de energia mecânica. Ok, mas a gente não vai precisar. O que eu quero que você entenda é que energia mecânica está relacionada com o movimento, tá bom? Devido às forças dissipativas. Então ele vai perder a sua energia pelas essas forças dissipativas. E o que seriam essas forças dissipativas? Simplesmente é o atrito do ar. Nós não trabalhamos o conceito de atrito, mas todo mundo já tem uma ideia do que é um atrito, né? É uma resistência, uma oposição ao movimento. Nós vamos trabalhar especificamente isso depois das leis de Newton. Adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, que isso aqui nada mais é do que uma aceleração. A altura máxima, então ele quer saber aqui a altura máxima que será atingida por esse objeto em relação ao solo, será em metros de. Então, pessoal, aqui fazendo explicando aí como é que seria, você vai pegar a bolinha qualquer e vai jogar ela para cima. A velocidade inicial da bolinha, a questão nos dá, que é de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. O que acontece? Devido à resistência do ar, ela vai perder um pouquinho da sua energia. Então, no primeiro momento, nós não vamos tratar dessa perda de energia. Vamos calcular, vamos resolver a questão, melhor dizendo, da maneira como já vimos na aula passada, tá bom? Aí depois, no final, a gente pega essa porcentagem. Então, é uma questão que mistura um pouquinho também de porcentagem. Então, ele quer saber qual é a altura máxima que ele vai atingir. Vamos colocar aqui de H. Ele vai chegar até aqui, ó. Vou colocar aqui. Ele quer saber que a altura máxima vai ser essa. Existem várias maneiras de resolver essa questão. Nós vamos trabalhar aqui com o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o assunto que nós estamos trabalhando. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, pessoal, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que ter aceleração constante. E
que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos a velocidade inicial. Aí a primeira pergunta, a questão informou algum momento sobre o tempo? Não. Quando a questão não falar sobre tempo, nós temos que utilizar uma das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que é exatamente a equação de Torricelli. Então vamos lá. A equação de Torricelli fala o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é mais ou menos, né, 2A delta S. Você só vai utilizar essa equação aqui, ó, quando não tiver o tempo descrito na questão. Então, é uma maneira de você calcular aí as coisas quando não tem o tempo. Então, esse ΔS aqui é o espaço que vai corresponder à nossa altura. Esse aqui é a aceleração, esse aqui é a velocidade inicial. E qual é a velocidade final? Pessoal, no lançamento vertical para cima, quando o objeto atinge... todo mundo sabe, você joga um objeto qualquer para cima, ela vai perder na velocidade por causa da força gravitacional. Nós vamos também estudar isso futuramente. Mas aqui nós não estamos estudando a causa, é a parte ainda de cinemática. Nós estamos estudando apenas o movimento. Então o objeto ele vai subir. Quando ele chegar na parte mais alta, ele vai parar. Ou seja, a velocidade final aqui vai ser zero. A partir desse momento ele vai começar a cair. Então nós vamos trabalhar apenas a parte da subida, tá bom? Ou seja, a velocidade inicial de lançamento tem que ser 20 metros por segundo. Não pode ser zero, porque senão ele não vai subir. Tem que jogar com uma velocidade. Quando ele atingir o ponto mais alto, ele vai parar com a velocidade final igual a zero. Então ele quer saber a altura. Eu tenho essa equação. Para me saber uma das variáveis, eu tenho que saber todas as outras. Então eu já tenho a velocidade final, que é zero. Eu também tenho a velocidade inicial, que é 20. E eu também tenho a aceleração, e vai sobrar apenas h. Então, vou escrever aqui do lado. A velocidade final aqui é zero. Vou colocar aqui zero ao quadrado, tá bom? Zero ao quadrado. A velocidade inicial já está em metro por segundo, né? Então, vai ser 20 ao quadrado, tá bom? Menos, porque menos... Essa equação ela pode ser mais ou menos, vai depender da aceleração, porque a aceleração é da gravidade, está para baixo, o corpo está subindo, está ao contrário. A gravidade, pessoal, é para baixo. Então, ela tem que ter um sinal contrário. Então, vai ser negativo. Então, 2 vezes. Qual é a aceleração? É a da gravidade, essa aqui, ó, aceleração da gravidade. Então, ela vai ser 10 vezes o h que eu quero descobrir. Então, 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado vai dar 400. 2 vezes 10 é 20. Ok. Vou passar esse menos 20 para o outro lado, ele troca o sinal, né? Então, ele vai ficar mais 20. Então, vou colocar só 20, porque já está implícito. O 20 está multiplicando o h, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, a altura seria de 20 metros. Mas não tem essa resposta. Mas cuidado, a gente não terminou a questão. Lembre que aqui é o modelo ideal. A gente não colocou as forças dissipativas, né? E a força dissipativa fez com que ele perdesse uma energia de 15%. 15%. Tá bom? Então, o que você tem que fazer? É exatamente tirar esses 15%. Se você trabalha, existem várias maneiras de trabalhar porcentagem. Você pode utilizar a regra de 3 e tal. Eu gosto de fazer direto. Se eu tirar 15%, pessoal, é a mesma coisa de multiplicar por 0,15. O 100% é 1. 100% é 1. É 100 dividido por 100 que dá 1. Se você perdeu 15%, então sobrou 85%. Né? Você pega 100 menos 15 e vai dar 85%. 85% é a mesma coisa de você multiplicar aqui por 0,85, que é 85%. 85 dividido por 100. 20 vezes 0,85, então vai dar 17 metros. Então a resposta correta aqui vai ser a letra A. Bom, pessoal, não é tão complicado assim, né? Você depois dá uma olhadinha.
Dá um print aí na tela, lê a questão novamente com calma, você vai ver que também não é essas coisas difíceis. Apenas tem que tomar muito cuidado, tá bom? Nas contas. Vamos para a próxima questão. E a próxima questão fala o seguinte: no período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada. Pessoal, pedra quando é abandonada aqui, deixa eu botar essa cor, tá? Quando a pedra é abandonada, nós estamos falando aqui de queda livre, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Qual é a diferença, professor, de uma queda livre para o lançamento vertical para cima? Bem, pessoal, no lançamento você tem que ter uma velocidade maior do que zero, senão ele não vai subir. Na queda livre, não. A velocidade inicial, então vamos colocar aqui. A velocidade inicial sempre é zero. Falou em queda livre, ou foi abandonado do repouso, como está aqui dá claro, ó, do repouso, então você coloca a velocidade inicial zero. Do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2 segundos. Olha, ele deu um tempo aqui, ó. Então a primeira coisa que você tem que identificar é quais são as variáveis físicas aí, né? Então ele está colocando aqui que ele demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Então o tempo de queda, vamos colocar ΔT, é de 2,0 segundos. Tá bom? 2,0 segundos. Após um período de chuva, outra pedra idêntica foi abandonada. Então, nós temos a situação 1. Então, nós temos a situação 1. E depois nós vamos ter a situação 2, que é outra situação, do mesmo local. E aí, essa demorou 1,6. Vou botar aqui T2. Vamos colocar aqui T1 e aqui T2. 1,6 segundos. Vamos colocar aqui na situação 2. Então, por que demorou menos? É porque encheu. Encheu aqui o rio, né? Aumentou o nível do rio. E aí a altura ficou menor entre a ponte e o rio, né? Ponte e o rio. Considerando a gravidade, ele pede para você considerar como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a existência de correntes de ar, ou seja, você não tem que se preocupar com atrito. É correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se. Então, vamos lá. Então, pessoal, como é que a gente consegue resolver essa questão aí, né? Primeiro, nós vamos ter que trabalhar a queda livre no primeiro momento e depois a queda livre no segundo momento. Então, vamos colocar aqui na situação 1. Tá aqui, situação 1. A fórmula, pessoal, de queda livre, ela vem da equação do espaço, do movimento retilíneo uniformemente variado, porque a aceleração é constante. A aceleração aqui é da gravidade. Então, no livro, professor, no livro eu vi que a altura é igual a gt ao quadrado sobre 2. É mais uma fórmula? Não é essa mesma fórmula aqui. É porque você considera isso aqui como zero, o espaço inicial zero, então isso aqui vai embora. Você pega a velocidade inicial também é zero, então 0 vezes t vai dar zero, vai sobrar só isso aqui. A aceleração é a gravidade e o s é a altura, então ele coloca assim, a altura é igual, a aceleração é a gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é a fórmula de altura para queda livre, mas ela nada mais é do que uma aplicação movimento retilíneo uniformemente variado, né? Deixa eu apagar que tá feio. Bom, é uma aplicação. E aí agora, como é que você vai resolver isso aqui? Bem, nós temos duas quedas, então você tem um tempo, você tem a eleição, você vai determinar a altura. Ele quer saber qual é o nível, quanto ele aumentou. Ele quer saber o ΔH. Vou colocar aqui ΔH. Vou colocar aqui de azul, para não confundir aqui. Ele quer saber o ΔH. Então você pega a altura 1 e a altura 2 e subtrai, tá bom? Então vamos pegar aqui a altura 1. Quem é a gravidade? A gravidade é
10. Pessoal, toda vez vai ser 10? Vai depender da questão, porque esse 10 aqui é uma aproximação. Mas você pode pegar e a questão pode trabalhar, por exemplo, na Lua, onde a gravidade é 1,6. Tá bom? Então vai depender também do lugar e da altura também. Mas geralmente nível médio a gente coloca aqui como 10. Mas a questão sempre nos informa, tá bom? O tempo aqui. O tempo primeiro foi 2, ó. Ao quadrado dividido por 2. Como é que eu faço aqui, professor? Pego 10 vezes 2? Não. Primeiro eu tenho que trabalhar aqui a exponenciação. Tem prioridade aqui. Então 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 10 é 40. Dividido por 2, 20. Então pelo tempo aqui da queda, então nós sabemos que a altura 1 é 20 metros. Então agora nós vamos para a altura 2. Altura 2, a gravidade continua o mesmo, né? Só que agora aqui é 1,6, ó. 1,6 dividido por 2 aí. Você fazendo as contas aqui, vai dar aqui 12,8. Então o que eu quero saber? Eu quero saber o ΔH. Então eu vou pegar a altura 1 menos a altura 2. Ou seja, eu vou pegar 20 menos 12,8. 20 menos 12,8 vai dar 7,2 metros, tá bom? Então a resposta correta aqui vai ser letra B. Bem facinho, né? Queda livre, tranquilo? Bora para frente. Ao término de uma formatura, um terceiro sargento recém-formado, para comemorar, lançou seu cap, deve ser um chapéu, né? Para cima na direção vertical. Então, lançamento vertical para cima. Até uma altura de 9,8 metros. Cuidado, que aqui não é a gravidade, é a altura. Então, ele está colocando aqui a altura. 9,8 metros. Adotando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando o atrito com a velocidade de lançamento foi. Então, pessoal, olha só. Ele te deu a altura e te deu a aceleração da gravidade aqui, né? Então, esse aqui é nosso ΔS, é a gravidade. E ele quer saber a velocidade de lançamento. Velocidade de lançamento. Pessoal, quando ele não falou aqui nada de tempo, eu falei para vocês. Como é uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado, por quê? Porque a aceleração é constante, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Toda a questão de queda livre, pessoal, de lançamento, desprezando os atritos, vai ser movimento retilíneo uniformemente variado. Como ele não falou do tempo, nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que diz que é isso aqui, né? Eu vou colocar logo o negativo, porque ele está subindo. Se tivesse descendo, era mais. Então, a velocidade final, quando ele chega, é zero. Bom, a velocidade inicial é o que eu quero descobrir. Menos 2 vezes a aceleração é a da gravidade, que é 10, e a altura é de 9,8. Então, passa isso aqui tudo para cá. Nós temos aí 20 vezes 9,8. Então, você pegando aqui, né, vai ficar inicial ao quadrado menos 196. Então, vamos botar isso aqui para cá. Então, 196 é igual a velocidade inicial ao quadrado. Como aqui está o quadrado, vai passar a raiz. Então, aqui vai ficar a raiz de 196. E a raiz de 196 vai ser 14 metros por segundo. Letra B. Bom? Então, vamos para frente. Dois objetos A e B de massas 400 gramas e 800 gramas. Então, um é o dobro da massa do outro, só que está em gramas. Respectivamente, são lançados a partir do solo verticalmente para cima. Então, você vai pegar os dois objetos e jogar verticalmente para cima, ao mesmo tempo e com velocidades iniciais idênticas. Então, você vai pegar as duas bolas ou os dois objetos, jogar para cima. Os dois vão sair com a mesma velocidade, só que uma tem uma massa maior do que a outra. Em um contexto no qual a resistência do ar é desprezada, então não vou considerar a resistência do ar, analise as afirmativas que seguem.
O objeto A atingirá uma altura que será o dobro da do B. Então, pessoal, o A é mais leve do que o B. Pelo fato dele ser mais leve do que o B, ele vai atingir uma altura maior do que o B? E a resposta é não, pessoal. Por quê? Porque eles vão sair com a mesma velocidade inicial. A altura que o objeto vai atingir no lançamento vertical para cima vai depender da velocidade. É claro que o objeto B vai precisar fazer uma força maior para atingir essa velocidade por causa da sua massa. Mas na queda livre e no lançamento vertical não depende da massa, depende das velocidades, tá bom? Então tá errado por causa disso. Não depende da massa, não depende da massa. A segunda, a aceleração de A é a mesma da aceleração de B? É, pessoal. Que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. Então a segunda é verdadeira. O objeto A atingirá a altura máxima antes da de B. Errado. Se eles vão sair com a mesma velocidade, eles vão atingir a altura ao mesmo tempo. Tá bom? Então tá errado. Os dois objetos gastarão o mesmo tempo para atingir a altura máxima? Sim, com certeza sim. Eles vão atingir ao mesmo tempo. Então a resposta correta é a 2 e a 4. Então, pessoal, nós vamos encerrando aqui a nossa aula. Só vou colocar um detalhe, pessoal. Isso aqui é muito comum os alunos errarem no começo. Achar que um corpo mais pesado cai mais rapidamente que um corpo mais leve. Tá bom? Mas tome cuidado, porque o Aristóteles tinha esse conceito. Por exemplo, ele dava a relação, um exemplo entre uma pena e uma pedra. Só que a pena demora mais a cair do que uma pedra por causa da resistência do ar, tá bom? Tem um vídeo, eu vou até colocar para você no YouTube, mostrando uma experiência onde tira o ar e mostra que a pena e o martelo vão cair exatamente iguais em queda livre, porque depende da velocidade aqui, é da velocidade, não vai depender da massa. A queda livre não depende da massa do corpo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de fazer a atividade. Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários. Um abraço e até mais.